Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho do nome do Criador. Então, o nome do Criador, ele tem nome, tá? Não é Deus. Yod, Re, Vav, Re. Essa daqui são as letras do nome do Criador em hebraico, tá? Nas Bíblias mais antigas ou na versão judaica também dá para encontrar. Vou mostrar aqui para vocês. E eu uso essa Bíblia aqui para fazer meus estudos, Bíblia Judaica Completa, mas eu não sou da religião judaica, tá? É que essa Bíblia, ela tem muitos termos em hebraico e o Velho Testamento ele foi escrito originalmente em hebraico, então isso dá mais margem para o entendimento e para o conhecimento. Então a gente vê aqui são palavras transliteradas, tá? Ela não tá escrito exatamente em hebraico no alfabeto hebraico, ó. Mas ela tá transliterado, os nomes dos personagens são escritos todos em hebraico, e isso vai dando de pouquinho em pouquinho mais entendimento, tá? Porque tudo faz muito sentido no hebraico. O final das palavras, as letras que são usadas em cada nome, cada letra tem um significado, então você vai entendendo muitas coisas a partir do hebraico. Por isso eu uso essa Bíblia, mas vale lembrar que eu não sigo e não pertenço a nenhuma religião, eu faço estudo bíblico. Eu vou atrás da verdade do Criador através de estudo bíblico. Esse aqui é meu estudo, ó. É aqui que eu baseio os meus estudos, somente aqui, ó. Aqui na palavra nua e crua. E aí eu faço um pouquinho de hebraico para ir um pouco mais fundo em alguns aspectos. Aqui, por exemplo, em Êxodo 34, versículo 6, a gente tem aqui, ó, quando os mandamentos foram passados para Moisés. E aí, Adonai, Criador, revelou o nome dele para Moisés. Yud, Re, Vav, Re. Essas aqui são as letras do nome do Criador em hebraico. Yud, Re, Vav, Re. Certo? Então, são essas letrinhas que eu escrevi aqui, ó. Yod, Re, Vav, Re. E agora, como que a gente lê isso, né? Na nossa língua, pro alfabeto latino, pro português, pro inglês, como é que a gente lê isso? Tem muitas dúvidas a respeito do assunto e claro que a gente vai ser difícil a gente bater o martelo e falar é esse, né? Porque desse tempo até chegar nos dias de hoje, muita coisa foi ocultada para a gente realmente não saber que Deus tem um nome, qual que é o nome dele, pra gente falar o nome dele errado. Então, são muitos enganos aí que o mundo coloca pra gente se afastar da verdade, tá? Inclusive, isso daqui é uma coisa que muita gente não sabe, que Deus tem nome. O nome de Deus não é Deus. Deus é um título. Então, eu comecei até, inclusive, a aprender hebraico por causa disso, tá? Inclusive, essa aqui é minha apostila de hebraico. Eu tô na semana 19 já das minhas aulas. E eu comecei a aprender, fazer um curso de hebraico bíblico para eu buscar na fonte, né, no original, algumas coisas que eu tenho dúvida na Bíblia, que eu leio a Bíblia, eu vejo que tem algumas partes da Bíblia, hoje em dia, que a gente lê uma coisa, daqui a pouco a própria Bíblia diz outra, e isso são problemas de transliteração, problemas de tradução, e no hebraico a gente devagarinho vai conseguindo voltar, digamos assim, para a raiz, apesar de que é difícil, né, achar o caminho da verdade, mas a gente vai buscando. Então, o nome do Criador é esse aqui. Yod, Re, Vav, Re. E, olha que legal, pessoal. Então, tem muitas dúvidas a respeito de como pronuncia o nome. De acordo com os estudos que eu faço, nós pronunciamos I, que é do Yod, Ya, que é da letrinha H, o Vav tem som de U, nesse caso aqui, mas já vamos aprofundar o assunto. E o A novamente, né? Que aqui, ó, são duas letras iguais, então se escrevem de formas iguais, certo? Então, Y, que é o Yod, e o Vav, que é um U. Antigamente, o Vav, ele tinha som de U ou de W, tá bom? Então, hoje em dia ele tem som de V, mas é o que eu falei, eles vão cada vez mais mudando, e aí as coisas vão perdendo totalmente sentido ao longo do tempo, então... Mas lá no hebraico antigo, o Vav tinha som de U ou W. Por isso que tem muito Wellington, né? Ó, Wellington, Wellington, tá? Então,
a gente começa a fazer várias referências aí nessa parte da escrita para tentar encontrar o nome do Criador. E nas nossas orações também é importante perguntar para o Pai qual é o nome dele, para ele nos revelar. E aí a gente vai estudando e vai conseguindo de pouquinho em pouquinho achar uma resposta aqui, outra ali. E olha que bacana que eu achei de resposta. Nesses dias que eu estava na aula 19 aqui, apareceu na nossa aula o nome da tribo de Judá, tá? Vou achar aqui, peraí. Cadê a tribo de Judá? Um minuto. Então, aqui, ó, nesse verso bíblico de Ruth, capítulo 1, versículo 1, cita aqui o nome da tribo de Judá, né? E olha como é que escreve, pessoal, olha que interessante. É o nome do Criador com essa letra adicionada no meio, só isso. Então, o nome da tribo de Judá em hebraico é Yahudá. Mas aqui, ó, aí começam as modificações. Eu vou escrever aqui, tá? Pra gente acompanhar o raciocínio. Então, Yod, Re, Vav, Dalet, Re. Esse aqui é a tribo de Judá, tá? E no nome do Messias eu ainda não fiz muitos estudos, porque não cheguei lá ainda. Mas o nome do Messias seria assim. O nome do pai também, dentro do nome do Messias. Yod, Re, Vav, o Shin e o Ain, tá? Mas eu não... Esse aqui eu deixo mais pra frente pra explicar, porque eu não cheguei nesse estudo ainda. Mas tá aqui, ó, o nome do pai também tá aqui. São letras que o pai adiciona nos nomes para ir dando significado a esses nomes. Então, na tribo de Judá, que é a tribo do próprio filho de Yahua, que é o nosso Messias, que ele veio da tribo de Judá, ele usou o nome dele e adicionou um D, entendeu? E como é que a gente lê, né? Yahudá. A gente lê Yahudá. Então, aliás, aqui é o H e o Vav, aqui dá para fazer assim, Yahudá. Então, olha só que interessante, pessoal. No hebraico, né, nas aulas que eu faço, inclusive meu professor é judeu, mas vocês sabem que os judeus não falam o nome do Criador, né? Inclusive, quando a gente tem o nome do Criador citado aqui na apostila, ó, quando a gente vai fazer essa leitura aqui em sala de aula, eu faço hebraico online, tá? O professor, ele fala que não tem transliteração o nome do Criador. É para a gente falar Adonai. Toda vez que a gente está lendo isso aqui, ó, na aula, né, treinando a leitura, e a gente passa por aqui, tem que falar Adonai. Não pode ler o nome do pai. Então, assim, você consegue ler todas as letras do hebraico, todas. Você consegue formar todas as sílabas, todas as palavras, tudo isso daqui tem som. Menos esse. Esse não tem som, esse é impronunciável. Isso aí é o maior engano. Então, vamos começar aqui pelos pontos massoréticos, né, que foram adicionados depois no hebraico. Mas se fosse para obedecer aqui o som massorético, esses dois pontinhos embaixo do Yod, que seria o Y, não tem som de A e nem de E. Ele tem som de A. Então, eles colocaram um som aqui que a gente nem tem no português. Então, por exemplo, seria Yahuá, tá? E aqui, ó, tem um pontinho do lado do Vav. Então, o Vav sozinho é letra V. O Vav com pontinho do lado é letra U. O Vav com pontinho aqui é letra O, tá? Então, só que quando tá escrito o nome do pai, não tem mais esse ponto, tá? Então, todo mundo confunde se isso daqui é um V, se isso daqui é um O, se isso daqui é um U. E aí, aí tem vários tipos de escrever o nome do Criador. Por isso, essa confusão que ninguém consegue chegar num consenso. E aí, tem algumas pistas aqui pra gente, tá? Uma delas é isso aqui, ó. Esse tipo um Tzinho, né? É mais um acento massorético. Ele não é um T, ele é só um acento. Ele tem som de A, tá bom? Então, a gente sabe que se esse aqui é um U e esse aqui é um A e esse é um H, é UA. Essa pronúncia final aqui é UA, beleza? E aqui a gente sabe que é IA, por quê? Porque a tribo de Yahudá,
ele escreve exatamente da mesma forma que o nome do pai. Só que daí pro nome do pai eles querem dar uma pronúncia e pro aí tribo de Yahudá eles querem dar outra, sendo que eles estão escrevendo da mesma forma. Então a gente vai pegando um detalhe aqui, um outro detalhe ali. Na aula de hebraico, esquece que eles não vão explicar o nome do criador para você, não vão. Mas a gente vai pegando as pistas, entendeu? Ó, por exemplo, esse Vav, essa letra V aqui, tá? Esse aqui é o nome do criador novamente, agora sem rabisco. Esse Vav tem som de V. Só que aí, como é que a gente leria isso se isso aqui é um V? E aí a gente vê que lá na palavra Yahudá, o nenê tá fervendo aqui. Vamos voltar lá no Yahudá. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui no Yahudá, tem um pontinho ali, ó. Não fui eu que fiz aquele ponto, tá? Opa, tá aqui, ó. Só um minutinho. E se a gente ver aqui qual que é o significado da letra D, o Dalet, esse daqui é o hebraico antigão, ó. Ó, significa porta. Então, ele adicionou uma letra que significa porta no nome dele para referenciar a tribo do Messias. Olha como é rico o significado das coisas. Esse aqui é o alfabeto em hebraico e cada letra tem um significado, tá vendo? Ó, um desenho aqui do lado de cada letra. Então, aqui na tribo de Yahudá, então aqui eles escreveram o mesmo Vav com o pontinho do lado, porque é Rudá, Rudá. Então, se o criador pegou o próprio nome dele e adicionou um D para fazer a tribo de Judá, né, Yahudá, então esse Vav tem som de U, entendeu? Porque se esse daqui é o nome dele mais a letra D, é o nome dele certinho pronunciado mais o D no meio. Igual o nome do Messias, que é Yahusha. Yahusha. O nome do pai, Yahuá. No nome do Messias, ele adicionou isso aqui, ó. Na tribo de Judá. Eu vou escrever Yahudá, tá? Peraí, deixa eu apagar. Aí aqui na minha apostila, ó, apareceu sinais massoréticos aqui no nome do criador, ó. Tá vendo? Porque o nome do criador é assim, né? São só consoantes. O hebraico é só consoantes. Então, é complicado mesmo. Como que você vai ler só consoantes? Porque são as vogais que dão o som, né? Que dão os sons à palavra. Então, aqui eles acabaram colocando, ó. Tem partes aqui da nossa apostila que tem isso aqui, tem partes que não. Então, aqui eles colocaram esse sinal que representa a letra A. E esse daqui que representa uma letra assim, ó. Que não é E, nem A, nem E. Vamos escrever lá atrás, no papel em branco. Então, aqui, ó. Yod, Re, Vav, Re. Assim que tá lá na apostila, tá? Aqui, ó. Então, isso aqui tem som disso. Que a gente nem tem essa letra aqui em português nem em inglês. Não significa nem A, nem E. Significa sabe? E esse aqui significa A. Isso aqui com certeza significa A. Isso aqui a gente estudou muito aqui já no meu curso. Então, esse aqui é A. Definitivamente é A. Então, e aí, na tribo de Yahudá, a gente viu que eles colocaram o pontinho aqui do lado. Só que no nome do criador, você vê que não tem o pontinho aqui do lado do Vav, né? Esse aqui é o Vav, não tem o pontinho aqui do lado do Vav para dar o som de U para ele. Mas é isso mesmo que as coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Eles vão tirando sinais, eles vão tirando letras, eles vão tirando uma coisinha daqui e ali, assim ninguém nunca vai saber qual que é realmente a pronúncia correta, qual que é o nome correto. Isso é proposital, tá? A gente vive num mundo que quer levar a gente pro engano. Então, é normal que isso aconteça ao longo do tempo, a gramática vá se perdendo, pra gente se afastar disso aqui, ó, que é a verdade. Só pra ilustrar, a tribo de Yahudá aqui, ó, também tem os dois pontinhos aqui. O nome disso aqui é Shevá, tá? Esse sinalzinho massorético, um pontinho embaixo do outro, que é aquela letrinha estranha, se chama Shevá. E ele também tem aqui no nome da tribo de Judá, tá? Yahudá, se fosse pra gente ler em português. Então, se o nome da tribo de Yahudá é Iá, e também tem os mesmos dois pontinhos ali, então o nome do criador segue o mesmo padrão, correto? Então, vamos lá, vamos transliterar. Iá. Agora vem o H, que esse aqui é um H. Oi. O Vav,
que não tem ponto nenhum aqui, mas agora, por causa do nome da tribo de Yahudá, a gente sabe que tem um ponto aqui, ou pelo menos tinha que ter, que é o U. Esse aqui é um A, e esse aqui é um H. Então, ó, Yahuá. Agora vamos escrever como nós lemos, né? Não de trás pra frente. Yahuá. Aí, ó. E devagarinho a gente vai aprendendo uma coisa que ninguém ensina. O nome do pai. A gente não sabe o nome do nosso pai. Então, olha só que legal. E o nome, em hebraico, os nomes, né? Bíblicos e tudo mais, o nome é o caráter. Então, o nome de Deus fala do caráter dele. Eu sou o que sou, eu sou o que serei. Eu serei o que serei, desculpa. Né? Esse é o significado do nome. O significado do nome do Messias é eu sou a salvação. Então, todos os nomes em hebraico têm significado, têm caráter dentro das palavras em hebraico. Por isso que eu tô indo aprender hebraico, sabe? Porque a gente vai se aprofundando e vai entendendo muitas coisas, apesar que o hebraico é muito difícil. Mas olha aí, algumas coisas que a gente já descobriu, viu? Que bacana. Mesmo sem entender muito bem o hebraico, está bem no começo do hebraico, ó. Fazem 19 semanas que eu tô aprendendo hebraico. Uma aula por semana, de 1 hora. E eu já consegui achar algumas respostas na qual eu gostaria, que é aprender o nome do pai, que é saber as coisas que nos foram ocultadas, né? Mas é isso, meus queridos. Procurem saber sobre o nome do pai e a importância dele. Ah, eu tenho um estudo sobre isso no meu caderno que eu fiz lá no caminhão, só de versículos citando a importância do nome do pai. Uma outra hora aqui eu venho com esse estudo também, tá bom? Pra gente ver em versículos bíblicos, ver o que a Bíblia fala sobre o nome do pai. Então, é isso. Shalom, paz para todos. Fiquem na graça do pai. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.